Olá, sou Rubens Mascarenhas, pesquisador do Museu Pedagógico da UESB. Estamos aqui mais uma vez, agora para encerrar a participação do Museu Pedagógico nas ações museológicas da 14ª Primavera de Museus, que o IBRAM intitulou Mundo Digital, Museus em Transformação. É uma ação que congrega mais de 500 museus pelo país e que, em razão da pandemia, quadro que vivemos atualmente, né, a condição de participação de todos os museus do país é nessa modalidade virtual. Dessa forma, nossa participação contou de uma live de abertura, a qual intitulamos História e Memória do Museu Pedagógico da UESB, transmitida pelo nosso canal no YouTube na segunda-feira, dia 21, e que continua disponível àqueles que queiram assistir. Durante a semana, nós promovemos visitas virtuais guiadas, transmitidas pela plataforma Google Meet, e que estiveram muito concorridas, né? Fato que nos levou a planejá-las também depois das atividades da Primavera de Museus. Então, quem não conseguiu participar dessas visitas, poderá se inscrever no e-mail do museu, museupedagógico@uesb.edu.br, e poderá fazer essas visitas a partir de segunda-feira. Ressaltamos a importância da participação neste evento nacional. No entanto, registramos também aqui que o ano de 2020 é particularmente especial para o Museu Pedagógico, por se tratar do seu aniversário de 21 anos de existência. Assim também, completa, né, no marco da história da cidade de Vitória da Conquista e também do museu, os 100 anos da construção do patrimônio arquitetônico do prédio, antigamente conhecido por Ginásio do Padre e atualmente nomeado Casa Padre Palmeira. Estes foram motivos suficientes para revestirmos nossa participação na Primavera dos Museus pelo par dialético visita-revisita à história própria do Museu Pedagógico da UESB, assim como do patrimônio arquitetônico Casa Padre Palmeira, onde hoje funciona o Museu Pedagógico. Fato é que hoje encerramos nossa participação nesse evento com essa atividade que intitulamos Museu Pedagógico da UESB, um museu vivo e em transformação. Aqui continuaremos apresentando o Museu Pedagógico no seu tempo presente, de forma que remontamos em alguns momentos ações pretéritas das nossas atividades, na intenção de mostrar o quanto estivemos sempre numa contínua e dialética transformação, tal qual evocado pela chamada da 14ª Primavera de Museus. Para iniciarmos esse percurso, apresentaremos alguns de nossos projetos de pesquisa e extensão. Após, mostraremos algumas de nossas produções coletivas, livros e anais de eventos, encerrando esta atividade ao apresentar os grupos de pesquisas atualmente atuantes no seio do museu e algumas exposições que ainda estão vigentes naquele espaço. Comecemos, então, pelos projetos de pesquisa e extensão. Quando o Museu Pedagógico da UESB foi aprovado nas instâncias da universidade, em 2000, a equipe do museu elegeu um projeto diretor de pesquisa e extensão intitulado A Educação no Centro-Sul da Bahia, as leis, os sujeitos, os espaços, suas representações e materiais. A finalidade desse projeto era rastrear documentos orais, escritos, iconográficos e fílmicos que retratassem a história da educação, da cultura e das ciências em nossa região. O projeto visava superar a divisão estanque das ciências e saberes, a partir de uma concepção de educação que dialogava com os vários campos de conhecimento, particularmente por meio da história. O desenvolvimento dessa pesquisa acabou por levar a outras e à emergência de redes de socialização do conhecimento produzido por meio de exposições, eventos, cursos, etc., possibilitando, assim, sua difusão e a discussão ampliada dos estudos realizados no Museu Pedagógico, num ato de aproximação do público
da fruição intelectual e afetiva no campo da história da educação. Outros projetos de pesquisa surgiram, dentre eles o Revisitando o Projeto Colúmbia, desenvolvido em duas partes, financiados pelo PQI-CAPES e pelo PROCAD-CAPES. Tratou-se de uma investigação que revisitou o Projeto Colúmbia, articulado por Anísio Teixeira, com a estreita colaboração de um número significativo de intelectuais brasileiros e de outros oriundos da Universidade de Colômbia no período pós-guerra até a década de 60. O projeto de pesquisa foi realizado pela rede de pesquisa que envolveu a Unicamp, a PUC de São Paulo, a UESB, juntamente com o Museu Pedagógico, e a UNEB. Em 2003, a equipe do Museu Pedagógico da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB 2003, realizada na UESB, a equipe do PQI propôs um projeto coletivo para revisita ao Programa de Pesquisas Sociais Estado da Bahia, Colômbia University, um projeto atendendo ao edital do Programa de Qualificação Interinstitucional PQI-CAPES, envolvendo a UESB como unidade cooperada e a PUC de São Paulo, Unicamp, e a UFSCar como universidades cooperantes. Como dissemos no início, o projeto Colúmbia tinha como objetivo estudar as comunidades habitadas em áreas rurais do estado e adquirir conhecimentos sobre a sociedade e a cultura dos habitantes da zona rural. Foram desenvolvidas pesquisas em comunidades localizadas nas cidades de Monte Santo, no semiárido, São Francisco do Conde, no Recôncavo, Rio de Contas, na Chapada Diamantina, e Uruçuca, na região cacaueira da Bahia. Com o término do projeto do PQI em 2008, muito material tinha sido rastreado, copiado, digitalizado, disponibilizado, tanto para a própria equipe como para o público, como para os pesquisadores de modo geral. O que resultou em algumas publicações e apresentações ao meio científico. Esse material, bem como o entusiasmo de alguns integrantes do PQI, suscitou o envio de um novo projeto para a CAPES, encaminhado em 2007 com vigência entre 2008 a 2012, o chamado PROCAD, com a participação novamente da UESB, UNEB, Unicamp e PUC de São Paulo. Visando possibilitar a investigação do cotidiano escolar por meio da utilização de recursos tecnológicos que possibilitassem a interação entre pesquisadores e o ambiente pesquisado, através da construção de um banco temático de problemas que interferem no andamento das atividades de unidades escolares da região de Vitória da Conquista e Barra do Choça, Bahia, tanto no campo da gestão como no campo das práticas pedagógicas e, a partir dessas informações coletadas, oferecer material de pesquisa que possibilitasse o estudo dos principais temas e problemas dificultadores dessa organização, do funcionamento e da sistematização da escola, do processo de ensino-aprendizagem, para, a partir daí, buscar saídas pensadas coletivamente e pelos sujeitos envolvidos no cotidiano das escolas piloto eleitas para este estudo. Estamos nos referindo aqui ao projeto O Museu Pedagógico na Escola. Para falar sobre ele, vamos ouvir aí um dos membros da equipe. Olá. Seguindo o conceito e a concepção de museu vivo, o Museu Pedagógico desenvolveu o projeto O Museu Pedagógico na Escola, no qual a relação entre a academia, entre a universidade, os projetos de pesquisa desenvolvidos nessa instituição estariam articulados com o trabalho na educação básica. Assim, o Museu Pedagógico na Escola teve duas etapas. Uma primeira, desenvolvendo e captando, apreendendo as situações, as dificuldades de ensino, aprendizagem, de estrutura e de gestão escolar. Para isso,
os professores da escola básica, junto com os pesquisadores, os monitores, os bolsistas do Museu Pedagógico, trocavam ideias por meio de e-mails, por meio de acesso ao computador na própria escola. Foram também comprados e doados determinados computadores, tanto para as escolas quanto para o museu, e por meio dessa perspectiva se teve uma análise diagnóstica dessa situação. A segunda etapa se deu a partir desses dados que foram coletados. Nós desenvolvemos uma atividade de formação, né, e de discussão dos processos formativos a partir da pedagogia histórico-crítica nas escolas do município. Nós trabalhamos com 4 escolas no município, junto com professores que se transformaram em professores pesquisadores, com apoio de bolsas de pesquisa da FAPESB e do CNPq. Assim, acreditamos que ajudamos e contribuímos nesse processo de relação e de aproximação entre o Museu Pedagógico e a educação básica. Em 2013, os países da América Latina inauguravam experiências cooperadas de caráter investigativo, interinstitucional, interdisciplinar e internacional. Trata-se de um fenômeno novo e que indicava uma longa duração, marcando espaço no campo da pesquisa na região latino-americana. Naquele contexto, em se tratando da relação Brasil-Argentina, apresentamos nossa contribuição ao construir um projeto intitulado Multidisciplinaridade da Educação, Centros Associados para o Fortalecimento da Pós-Graduação Brasil e Argentina, compondo o Programa Binacional dos Centros Associados para o Fortalecimento da Pós-Graduação Brasil-Argentina, Multidisciplinaridade da Educação, CAFP-CAPES. Diálogo entre as ciências, a que será que se destina, foi um vídeo que produzimos à época e que, cremos, reflete o contexto e o projeto. A América Latina... Dentro de tudo isso, nós Isso significa o movimento prática da área. A América Latina tem, nas últimas décadas, inaugurado experiências científicas internacionais cooperadas, de caráter interinstitucional e interdisciplinar. Trata-se de um novo fenômeno que tem marcado espaço no campo da pesquisa na região. Nesse contexto, em se tratando da relação Brasil-Argentina, o processo intitulado Multidisciplinaridade da Educação, Centros Associados para o Fortalecimento da Pós-Graduação Brasil e Argentina, constitui parte dos 20% do conjunto de outros 60 convênios estabelecido entre os dois países, compondo o Programa Binacional dos Centros Associados para o Fortalecimento da Pós-Graduação Brasil-Argentina, CAFP-CAPES. Nos 12 anos de cooperação Brasil-Argentina, este projeto constitui uma experiência de integração, parceria, sem metáforas, mostrando que o conhecimento, assim como a sua produção, não está preso à geografia física, à delimitação fronteiriça do Estado-nação, a mapas. Mais que isto, diz respeito a perspectivas sociais. Esse convênio, ele começou, quando estava fazendo doutorado na Espanha, isso em 2004, quando eu conheci o professor Hector lá na Espanha, ele é argentino. E ali nasceu uma ideia da gente estar fazendo convênio entre Brasil, Argentina e Espanha. E depois, em um outro momento, em 2007, no encontro nosso lá na Argentina, tudo se consolidou, graças à colaboração da equipe do Museu Pedagógico, com a professora Lívia, que fez de tudo para que esse convênio se firmasse. Nos dimos a possibilidade de termos confiança e mutuamente creo que respondimos em términos não somente acadêmicos, sino também personales. Y con la UESB casi, uno podría decir, fue una cuestión aleatoria que empezamos una relación a través de un conocimiento mutuo que no tuvimos en Latinoamérica, sino que lo tuvimos en España,
Y a partir de ese conocimiento personal entre la profesora Tania Guzmão y yo, es que empezamos esta relación con la gente de la UESB y bueno, con todo el grupo de Memoria, Lenguaje y Sociedad, la doctora Livia Rocha Magallanes, Concepción. La relación entre nuestra Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y la UESB comenzó hace ya 5 años, en el año 2009, a través de una vinculación entre nuestra maestría en Didáctica de las Ciencias Experimentales y la maestría en Memoria que tiene el Museo Pedagógico. Durante todo este tiempo hemos estado financiados por un proyecto CAPES-CPU que nos permitió una estrecha vinculación entre las dos instituciones, favoreciendo por un lado el intercambio de docentes, con una muy buena interacción entre los profesores brasileños y los profesores de nuestra facultad, con viajes, con experiencias comunes, com trabalhos em los diferentes diálogos entre as ciências. O nosso propósito sempre foi, a partir da ideia de que as ciências precisam conversar, dialogar, apostar na possibilidade da modificação de uma ciência cuja episteme por muito tempo esteve arraigada num processo cartorial, de especialidade, na ideia de que essa ciência precisava estar exigindo, o tempo presente tem exigido uma ciência que seja capaz de dialogar e de apresentar novas alternativas ao processo de construção do saber e, na verdade, reelaboração do próprio conhecimento. Apostamos na imprescindibilidade da história da constituição das ciências em suas ramificações e especialidades. Nesse ímpeto, buscamos o diálogo entre as ciências, possível com o redimensionamento das nossas relações com o conhecimento científico. O princípio norteador deste projeto foi o da interdisciplinaridade, da relação ensino-pesquisa nos espaços constitutivos dos processos formativos. Buscamos abrir possibilidades de diálogos, às vezes complexos, insólitos, pontes e pontos de intersecção entre as ciências, redesenhando a prática da pesquisa. E o diálogo entabulado legitima-se e reconhece como um todo o fazer científico, para além da disciplinaridade tradicional, cartesiana de início da modernidade, das especificidades dos objetos, das teorias, dos métodos e dos sujeitos. Desenvolvemos uma relação dialógica entre as ciências e seus sujeitos, para além dos marcos da especialização e da compartimentação modernas. Repensar o já naturalizado processo da produção científica nos quadros das múltiplas contradições históricas do atual contexto, a atender a interesses nem sempre sociais no atual estágio de desenvolvimento capitalista, algo para além dos limites e possibilidades da produção científica nos padrões tradicionais. O desenvolvimento do projeto importante e tem sido importante no sentido de contribuir para um diálogo entre as ciências naturais, para o melhor desenvolvimento do diálogo entre as ciências naturais e as ciências sociais, para a gente pensar o fenômeno educativo dentro nessa perspectiva. Como que nesse momento nós, pesquisadores, poderíamos contribuir ou pensar conjuntamente esse diálogo? Bastante difícil, devo afirmar, não tem sido fácil, contudo, estamos descobrindo caminhos muito importantes. Caminhos que, ora do ponto de vista metodológico, nos aproxima e nos faz perceber que é possível uma síntese dessa relação entre humanas e natureza, uma vez que toda ciência é humana, mesmo a ciência da natureza, porque está envolvendo principalmente o próprio processo de humanização do saber, das relações que aí estão estabelecidas. Eso no ha sido una cuestión sencilla, justamente por las trayectorias previas y por las vivencias de cada uno de los grupos. Pero las dificultades que pudimos tener en el abordaje de determinados temas fueron siempre subsanadas por la buena predisposición de los docentes de la Universidad Estadual del Sudeste de Bahía y por los docentes de la UNL. Eu sou da área de matemática, da área de exatas, a equipe argentina é da área das ciências experimentais
E a equipe daqui do Brasil, do Museu Pedagógico, com o programa de memória, é da área de ciências humanas. Então, misturar todas essas ciências ficou muito interessante, o projeto ficou muito lindo, né? De fato, nas reuniões, quando comparecíamos às reuniões da CAPES e da SPU, a SPU é a Secretaria de Políticas Universitárias da Argentina, nessas reuniões os colegas nos perguntavam, mas como fazer esse diálogo entre essas ciências, né, com áreas tão diferentes, né? E realmente o diálogo foi possível. Entendendo a produção do conhecimento como uma prática histórica materialmente determinada, a qual não se dissocia de sua historicidade, dos sujeitos que a desenvolvem e promovem sua produção, encaramos o conhecimento científico como uma força material de uso social, buscando superar o saber isolado, fragmentado, em favor de um conhecimento relacional. A experiência trazida pelo projeto CAFP orientou a criação de novas formas de produção, organização e circulação do conhecimento fora das amarras da disciplinaridade entre os atores acadêmicos das duas instituições, o ESB e o UNL. Estimulou a criação e consolidação de redes de pesquisa multidimensional, composta por múltiplos sujeitos, fundadas na cooperação institucional através de múltiplas vias, informais e formais, numa modalidade de organização alternativa, uma espécie de consórcio investigativo e extensionista envolvendo o Brasil e a Argentina. A creación de una publicación periódica, que es la revista binacional Brasil-Argentina, que es electrónica, del cual ya llevamos varios números editados, y en la que, digamos, de acuerdo a las diferentes temáticas, participan tanto investigadores de la Universidad de Brasil como de nuestra facultad y de la Universidad Litoral, porque, digamos, la revista no está circunscrita solamente al ámbito de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, sino que también se ha invitado a participar a docentes de otras unidades académicas de la universidad. Me recordo de momentos muito lindos de depoimento dos alunos que participavam das viagens, dos intercâmbios, né, dizendo, em princípio ia para lá com medo de estar entrando em outra área, discutindo a outra área, mas depois saíam super felizes porque realmente via que era possível assim um diálogo. A partir das discussões no relatório e no desenvolvimento dos relatórios, dos projetos, no desenvolvimento da pesquisa, como também a oportunidade que tivemos de conhecer os professores e alunos da UNL em oportunidades, tanto aqui na UESB, nos colóquios do Museu Pedagógico, como também em viagens e missões de trabalho que desenvolvemos lá na UNL. No sé si decir las ciencias humanas, o como le decía Foucault, no pueden dejar de estar separadas de la gente que hacemos las ciencias experimentales. Es más, en este momento de la complejidad, creo que lo más importante es tratar de trabajar las ciencias no en forma disciplinar, aisladas, particulares, sino interdisciplinarias, complejas, como es el mundo actual. Dentro de tudo isso, nós estamos vendo que tem um fundamento que nos une, que na verdade nós somos expressão de uma memória de uma ciência que historicamente vem se organizando e que nós vamos adquirindo hábitos, valores, modos de pensar, marcos ou quadros sociais, onde a gente se ancora o nosso pensamento sobre como fazer a ciência e que nós temos dificuldade muitas vezes de abrir mão dessa forma já ordenada de fazer uma ciência a partir daquilo que aprendemos na nossa especialidade, porque isso exige um certo acaba comparecendo um certo desconforto, uma vez que nós temos que sair do lugar comum e buscar o lugar do outro e o outro buscar o nosso lugar para o entendimento das epistemologias que podem ser comuns e próximas nesse processo de aprendizagem. En realidad lo que estamos haciendo no es rompiendo las barreras de las disciplinas, sino traspasando las barreras de la disciplina, así como le dice Atilio Borón en el Hugo de la Minerva, en una referencia bibliográfica que creo que es importante. Siempre nos paramos desde nuestras disciplinas, desde la química, la física, la biología, la sociología, la antropología, y entablamos un diálogo. Esto significó un crecimiento muy claro para nuestra facultad, estimo que para nuestros hermanos de la Universidad del Sudeste de Bahía también.
con un crecimiento en el estudio de la disciplina, de la didáctica de las ciencias experimentales en nuestro caso, con un enriquecimiento tanto de nuestros profesores, que pueden ir a dictar cursos y a realizar actividades en Victoria o en alguno de los campus en los cuales estamos normalmente trabajando. Sem sombra de dúvidas, o projeto Multidisciplinaridade da Educação, CAFP-CAPES, em execução, é um processo criativo e instigante da perspectiva do conhecimento e de sua construção, do diálogo entre as áreas do saber e sujeitos do fazer acadêmico-científico, que, com certeza, não poderia ser desenvolvido de forma isolada e meramente disciplinar, discutindo entraves, necessidades e possibilidades de realização deste diálogo entre as ciências ditas, humanas e experimentais. Essa foi a experiência. Mi experiencia en la participación de este proyecto fue sumamente valiosa y fructífera. En tanto yo le daría un nombre, ¿no? Si uno pudiese denominarla, darle un nombre determinado, diría que fue un encuentro entre culturas, tanto en lo que refiere a cuestiones de orden cultural, académicas, cuestiones legislativas también, ¿no? De legislación universitaria, y por otro lado encuentro entre una cultura académica diferente. Las ciencias sociales y las ciencias naturales trataron de encontrarse a través de nuestros estudiantes de ambas maestrías, e esto foi muito enriquecedor ao interior das cátedras. Nosso primeiro grupo, nossa primeira turma abriu caminhos para as turmas seguintes. O projeto está em vigor até hoje, né? Foi um projeto que ele fortalece os laços tanto do programa de pós-graduação em memória, o Museu Pedagógico, com a Universidade Nacional do Litoral de Santa Fé da Argentina, né, com as áreas também das ciências experimentais, com as ciências humanas, que é justamente uma das propostas do museu de fortalecer a interdisciplinaridade. Eu vengo de las ciencias, entre comillas, duras, y me permitió darme cuenta o descubrir otra manera de mirar la investigación y cómo uno puede recuperar importantísima información sociológica, cultural, a través de lo que se llama memoria, el recuerdo de la sociedad. Há e precisa haver uma interdisciplinaridade. Você precisa se comunicar com todas as áreas de conhecimento, principalmente quando você trabalha com formação, com educação de base, que era o meu caso. Teniendo en cuenta distintas miradas, distintos enfoques, lo que hace que uno vuelva a pensar lo que estuvo trabajando y encuentre puntos comunes y otros que desde la diferencia aportan a un mejoramiento del trabajo de investigación que estoy llevando a cabo. Es decir, cuando dábamos y conversábamos entre aquellos compañeros de Argentina que venían del campo de las ciencias naturales, con los de Brasil que venían del campo de las ciencias sociales y de las humanidades, el aula se convertía en un verdadero diálogo interdisciplinario. Produto do projeto Multidisciplinaridade na Educação, do Programa Binacional dos Centros Associados de Pós-Graduação Brasil-Argentina, CAPES-SPU, a revista binacional Brasil-Argentina, Diálogo entre as Ciências, é uma publicação científica eletrônica publicada em 3 idiomas, português, espanhol e inglês, de periodicidade semestral e livre, e que tem como escopo a difusão de trabalhos inéditos, nacionais e internacionais, em formato de artigos, ensaios, resenhas, entrevistas, traduções e documentos resultantes de pesquisas, de discussões analíticas sobre o diálogo entre as ciências exatas, da natureza e humanos sociais,
disciplinares e interdisciplinares quanto à sua metodologia, teorização e referências bibliográficas. O objetivo é fomentar o intercâmbio entre programas de pós-graduação Brasil-argentinos, possibilitar o diálogo entre as diversas disciplinas que compõem o currículo escolar e, por fim, favorecer a discussão sobre a tarefa intelectual de superar o conhecimento isolado e incentivar redes intelectuais de indivíduos e instituições dispostos a desenvolver, consolidar e difundir o conhecimento entre as ciências, a partir de perspectivas abertas, livres e coordenadas, transcendendo os limites disciplinares, formais e especializados, bem como os seus espaços, possibilitando o encontro, a coordenação, a autonomia do pensamento científico, capaz de produzir questionamentos sobre as sociedades, as suas redes intelectuais, dispostos a desenvolver, consolidar e difundir o conhecimento entre as ciências, a partir de perspectivas abertas, livres e coordenadas, transcendendo os limites disciplinares. Ela se iniciou no ano de 2012, hoje está com 16 números publicados, tal qual foi mostrado aí nas suas capas. Os colóquios nacionais e internacionais do Museu Pedagógico da UESB, de periodicidade bianual, talvez seja o maior evento da instituição. Representam um momento de socialização e debate da produção de seus grupos de pesquisa, de seus membros, dos membros das redes científicas estabelecidas pelo conjunto de participantes do museu, mas também de pesquisadores de diversas partes do mundo e do país. Já organizamos, desde o ano de 2001, 13 colóquios nacionais e 6 internacionais. Para cada um deles, os pesquisadores do museu elegem um tema comum para ser discutido, sempre privilegiando questões atuais, contemporâneas e de importância social. Neste cenário, a construção do conhecimento científico e da educação exerce um papel preponderante de condução e produção ideológica, observadas na contemporaneidade, propondo reflexões acerca da dimensão e amplitude dos problemas sociais, políticos e econômicos na atualidade. Isso tudo sem perder de vista a análise sobre as alternativas de superação. É nesses colóquios que se estabelecem novas redes de trabalho, são discutidos os desafios epistemológicos e metodológicos enfrentados pelos diversos campos do conhecimento, possibilitando, assim, uma comunicação científica marcada por posicionamento crítico e a partir da troca de experiências. O Museu Pedagógico da UESB é composto por uma equipe multidisciplinar de professores pesquisadores que articulam suas linhas de pesquisa a várias áreas do conhecimento. Os grupos de pesquisa, permanentes e associados, se articulam em torno de projetos que objetivam a análise e a socialização do conhecimento por meio de discussões, seminários, publicações, exposições permanentes e temporárias e outros eventos que revelam o processo da pesquisa e sustentam redes científicas, cursos lato e estrito sensu, projetos conjuntos firmados por meio de convênios nacionais e internacionais. Então, vamos apresentar a vocês agora aqueles grupos que estão, no momento, desenvolvendo atividades no Museu Pedagógico da UESB. Eu sou a professora Lucimara Bertoni e, junto com a professora Silvia Regina Jardim, coordeno o GEPAD. O GEPAD é um grupo de estudos e pesquisas sobre gênero, políticas, álcool e outras drogas. Nosso grupo está vinculado ao Museu Pedagógico desde 2008 e atua com discentes da graduação e da pós-graduação, especialmente no programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade. Nosso grupo é multidisciplinar, contempla profissionais de várias áreas, tais como historiadores, pedagogos, enfermeiros, advogados e psicólogos, entre outros. Nosso objetivo é analisar a temática de gênero
álcool e drogas, sob a perspectiva das teorias das representações sociais e da memória. Nossas atividades estão prioritariamente vinculadas a estudos e pesquisas, participando de congressos, elaborando artigos científicos, teses e dissertações, bem como conclusões de curso de graduação e iniciação científica. Nossas reuniões são semanais, desde 2008, às sextas-feiras, às 14 horas. Eu sou Tânia Guzmão, coordenadora do GED-100, Grupo de Estudos e Pesquisas Museu Pedagógico, Didática das Ciências Experimentais e da Matemática. É um grupo que conta com a colaboração de professores e pesquisadores das áreas de Física, Química e Matemática. Para falar especificamente da matemática, nosso trabalho tem se direcionado sobretudo para questões teóricas, onde discutimos problemáticas gerais em torno dessa disciplina, trabalhando nas temáticas de cognição, resolução de problema, metacognição e afetividade. Também, na frente prática de nosso trabalho, desenhamos e construímos sequências didáticas e recursos analógicos e digitais, visando fornecer suporte para as aulas de matemática, sobretudo de professores da educação básica. Falando de professores da educação básica, este é o público que mais participa do nosso grupo de pesquisa. Também conta com coordenadores e gestores pedagógicos, também com alunos da graduação formandos, mas, sobretudo, são os professores da educação básica que mais têm participado do nosso grupo. Sobre os recursos que desenvolvemos, procuramos compartilhar, na medida do possível, com os professores. Boa noite, eu sou Laelson, eu fui bolsista da professora Tânia, nos projetos sobre sequência didática. Pude trabalhar com a Fazendinha Matemática. Quando eu entrei, nós ainda estávamos no processo de adaptação da forma analógica para a forma digital. Então a gente trabalhou muito em escolas públicas, parceiras do grupo de pesquisa da professora, de forma analógica. E alguns professores já conhecem a sequência e era mais fácil da gente estar trabalhando ali com esses profissionais. Aí, com o auxílio de alguns colegas bolsistas da área de ciências da computação, a gente pôde estar colocando o jogo em uma versão digital. E a gente apresentou o jogo em vários eventos, feiras, artigos, o próprio jogo em si. E dentre várias questões, dentre várias coisas, nós como bolsistas notamos que tinha um interesse muito grande pelo jogo da Fazendinha, desde crianças até adultos. Então, nós vemos o potencial que ela tem. E um desses eventos foi justamente a Primavera de Museus, em que nós pudemos estar ali apresentando o jogo para algumas turmas do ensino fundamental, e as crianças ali, elas jogavam, e elas já queriam baixar o jogo, já queriam comprar ali, disponibilizar no celular e computador, e aquela comoção, né? De forma bem positiva. Então, nós já observamos cientificamente o potencial que essa sequência tem. O nosso jogo, principalmente em tempos em que a tecnologia está sendo muito usada, ela está num momento muito oportuno de se espalhar aí e de virar um recurso que os professores podem estar usando para ensinar matemática de forma lúdica. Nós já analisamos cientificamente, os resultados são super significativos, as crianças adoram, os adultos gostam e vale a pena conferir. Grupo de Estudos e Ideologia e Luta de Classe. O grupo foi fundado em 2002, tendo completado 18 anos agora. Atualmente é coordenado pelo professor José Rubens Mascarenhas de Almeida, que é seu fundador, e a professora doutora Maria Aparecida Silva de Souza, que se juntou a nós nos 2 últimos anos. O GEIU tem como escopo os estudos em História e Filosofia, sempre sob uma ótica materialista e dialética que coloca a luta de classes como motor da história.
O grupo, além de funcionar no Museu Pedagógico Casa Padre Palmeira, tem sido parceira deste em todos os seus eventos, tendo participado inclusive da organização daquele que é o seu principal evento, o Colóquio Nacional e Internacional do Museu Pedagógico, que ocorre a cada 2 anos. O grupo tem contribuído também na formação educacional e política dos seus membros, organizando eventos internos e externos, servindo de esteio para pesquisas em andamento, assim como apresentando novas perspectivas de investigação, tendo auxiliado em pesquisas de mestrado e doutorado de seus membros que são oriundos da comunidade acadêmica nacional. Além das atividades acadêmicas, o GEIUC tem sido ativo em seus posicionamentos políticos, assumindo a sua parte na luta de classe, tomando sempre a posição da classe trabalhadora diante dos ataques sistemáticos por parte das classes dominantes, que precarizaram a sua vida nos últimos anos. O Museu Pedagógico tem sido a casa do GEIUC por quase toda a sua existência, assim como de vários outros grupos de pesquisa. E é por isso que nesse momento de festejo dos 21 anos do museu e de 100 anos do patrimônio da Casa Padre Palmeira, cabe conclamar a todos e a todas para que reconheçam esse espaço público, sua vinculação comunitária e como centro de produção de conhecimento. Conhecimento que mais do que nunca precisa ser protegido, precisa ser resguardado dos inúmeros ataques que vem sofrendo nos últimos anos. Sou Paulo Félix, faço parte do grupo Memória e História das Ideias e Práticas Educativas Contra-Hegemônicas. O nosso grupo desenvolve pesquisas, estudos e atividades de extensão que visam a produção e difusão do conhecimento histórico em educação, bem como do ensino de história em diálogo com os estudos no campo da memória. Especificamente, o nosso grupo tem por objetivo a investigação de ideias e práticas educativas contra-hegemônicas desenvolvidas no século XX e XXI, bem como do ensino de história na perspectiva histórico-crítica. Nesse sentido, temas voltados ao papel do conhecimento em suas formas científicas, artísticas e filosóficas nas várias teorias e práticas educativas contra-hegemônicas fazem parte dos nossos interesses de estudo. Além disso, trabalhamos com o papel da educação escolar nas lutas pela emancipação humana e a discussão sobre a teoria da consciência histórica e as contribuições da pedagogia histórico-crítica ao ensino de história conformam nossos eixos de análise que dão unidade aos projetos vinculados ao nosso grupo. O Grupo História, Trabalho e Educação do Museu Pedagógico tem como objetivo refletir sobre as categorias Trabalho, Educação e Divisão Sexual do Trabalho, associando memória e história a partir de referenciais das ciências sociais. As questões levantadas pelos estudos diz respeito às práticas de trabalho que se articulam entre as atividades produtivas e reprodutivas em comunidades rurais mediadas pelo capital, como também as possibilidades educativas no exercício do trabalho profissional e doméstico. O grupo é formado por docentes da UESB e alunos do programa de pós-graduação Memória, Linguagem e Sociedade da UESB. No momento, desenvolvemos um projeto de pesquisa intitulado Trabalho e Educação em Comunidades Tradicionais Rurais, Saberes Escolares e Não Escolares nos Processos de Produção da Vida Social, projeto financiado pelo CNPq, contando com a colaboração de professores da UF, professores da UESB, bolsistas de iniciação científica e de apoio técnico. Olá, eu sou José Carlos do Amaral Júnior, eu sou membro do grupo História, Trabalho e Educação, doutor em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESB e venho desenvolvendo, junto com o grupo, pesquisas especificamente sobre políticas públicas do campo, em especial a extensão rural, enquanto uma política de educação não formal para a população rural. Dentro desse tema, tenho pesquisado sobre um movimento de pedagogização do doméstico, que ocorre especificamente dentro dessa política pública, e como esse projeto de educação não formal ele tem relação com uma certa concepção de trabalho, uma certa concepção de doméstico e a quebra das tradições e o avanço de certas ideologias sobre o espaço doméstico e, consequentemente, sobre o espaço rural comum. Eu sou o professor Fábio Mansano, membro do grupo de pesquisa História, Trabalho e Educação do Museu Pedagógico da UESB. Em 2019, apresentei um trabalho de doutorado junto ao programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, intitulado Memórias acerca da mercantilização do ensino superior, a consolidação da Universidade Flexível. Utilizei como fontes documentais um relatório do Banco Mundial e 2 revistas voltadas ao ensino superior,
o que propiciou uma análise das memórias em disputa que se materializavam nos referidos textos. Foram os conceitos de mercantilização, flexibilização, relação entre memória e história, à luz do materialismo histórico, que me permitiram chegar à universidade flexível, marcada, sobretudo, pelos processos de privatização e precarização do trabalho docente. Sou Marisa Oliveira Santos, membro participante do Museu Pedagógico de Vitória da Conquista pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, através do Grupo de Pesquisa História, Trabalho e Educação, coordenado pela professora doutora Ana Elizabeth Santos Alves. Atualmente, como discente do Programa de Doutorado em Memória, Linguagem e Sociedade, desenvolvo pesquisa intitulada Memórias do Trabalho Familiar em Casas de Farinha, Transformações no Modo de Vida de Homens e Mulheres do Campo, onde debruço a entender como o modo de produção capitalista vem interpenetrando na vida em comunidades rurais, ameaçando o modo de produzir de homens e mulheres do campo, em especial os trabalhadores de casas de farinha, colocando em risco a sua condição de trabalho e de sobrevivência e sendo capturados como força de trabalho, agudizando as desigualdades sociais prenunciadas e estabelecidas pelo capital para seu estabelecimento e domínio. O Grupo de Pesquisa, História e Memória das Políticas Educacionais e Trajetórias Sociogeracionais, GEMP, estuda processos autoritários e ditadura militar, tendo como objetivo analisar políticas educacionais, repressão e desaparecimentos políticos de alunos, professores, entre outros sujeitos sociais, nas décadas de 1930 a 1945 e de 1964 a 1980, e suas repercussões no âmbito local e regional. A seguir, apresentamos os recortes de pesquisas que estão sendo desenvolvidos ou foram realizados pelos membros do grupo.
pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Nássaro e vim, através desse vídeo, apresentar para vocês o LAPEX, em alusão à Primavera dos Museus. O LAPEX é um laboratório de estudos e pesquisas ligado ao Museu Pedagógico da UESB. O LAPEX ele é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Estado e Conflitos Sociais no Brasil. O nosso objetivo, nesse caso, é coletar, sistematizar, analisar, arquivar documentos que tenham relação ao Estado, que sejam relativos ao Estado e aos conflitos sociais no Brasil. Ou seja, nós buscamos construir um banco de dados, um acervo documental que tenha relação a partir dessa relação tensa, conflituosa entre o Estado e os movimentos sociais, entre o Estado e a sociedade no Brasil. O nosso grupo ele é formado por estudantes de diversos graus de formação, de diversos níveis de ensino, desde graduação, né, bolsista de iniciação científica, também mestrandos e mestrandas, doutorandos e doutorandas. A coordenação ela é formada, nesse momento, pelo professor José Alves Dias, que é professor do Departamento de História da UESB, e também professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, também da UESB. E por mim, Carlos Nássaro Araújo da Paixão, que sou professor do Instituto Federal Baiano, Campus Serrinha, e tenho o doutorado também pelo Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade. Nós, nesse momento, possuímos um banco de dados, né, com diversas informações acerca da guerrilha do Araguaia, né, um dos movimentos de luta armada mais importantes que propuseram o combate direto à ditadura militar no Brasil. Nós também possuímos uma série de estudos, pesquisas e publicações em revistas nacionais e internacionais, certo? Sobre os governos de Getúlio Vargas e também sobre o período da ditadura militar no Brasil. Portanto, nós somos um grupo que busca entender o processo de formação de um Estado autoritário, de um Estado de segurança nacional e essa relação conflituosa desse Estado com setores da sociedade que, em grande medida, vão se insurgir contra esse Estado. E também buscamos estudar a formação desse Estado e também vamos buscando estudar a ação de indivíduos que agem como agentes desse Estado. Então, essa é a nossa missão e esses são os nossos objetivos. Muito obrigado.
Por sua vocação de museu vivo, voltado para a produção e difusão de conhecimento científico, o Museu Pedagógico da UESB tem se empenhado, desde seus primórdios, pela produção acadêmico-científica de seus membros, de seus grupos e de suas redes. Para nós, a produção bibliográfica tem um papel principal na construção e difusão de conhecimento científico, sendo ela a sua expressão por excelência. Assim, além de alimentarmos bibliotecas e centros de documentação, tratarmos fontes documentais, mantermos centros de memória, redes de informação, entre outras atividades, temos nossas produções bibliográficas que ocupam um lugar primordial como um meio através do qual socializamos o nosso fazer com outras comunidades, nacionais, internacionais, locais. Por sua vez, a especificidade da abordagem bibliográfica coloca-se em relação às abordagens arquivística e museológica, uma vez que toda essa produção reflete aquilo que tratamos essencialmente no nosso fazer cotidiano e que diz respeito, por extensão, à produção própria de conhecimento e de saberes, já que nenhuma ação em sociedade está desconectada do todo, por mais que não consigamos perceber tais conexões. Assim, tais fazeres e reflexão que promove estão objetivados nas nossas produções museológicas, bibliográficas, artísticas, acadêmicas, políticas, memorialísticas, de forma que se orientam a diversos fins, como o da construção de conhecimento. Este é o universo da produção científica do Museu Pedagógico na sua forma bibliográfica, tal qual foi mostrado aí nas capas das revistas que expusemos. O Museu Pedagógico da UESB trabalha com exposições permanentes e temporárias. Não apresentaremos aqui as permanentes. Estas podem ser acessadas via visita virtual guiada, acessando o link de mesmo nome lá no site do Museu Pedagógico. Lembramos que este evento trata-se de uma ação nacional envolvendo mais de 500 museus, promovida pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Apresentaremos aqui as 3 exposições temporárias que atualmente estão instaladas no Museu Pedagógico, concebidas e elaboradas pelo artista plástico conquistense Edmilson Santana, sendo que todas elas dialogam com os temas debatidos no 13º Colóquio Nacional e 6º Colóquio Internacional do Museu Pedagógico, intitulado Distopia, Barbárie e Contraofensivas no Mundo Contemporâneo. Este colóquio ocorreu nas dependências da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, com destaque para a Casa Padre Palmeira. Então, vamos à primeira das exposições. Começamos visitando a mostra fotográfica Evidências da Ditadura Militar. Foi inaugurada em outubro de 2019 e nela o artista plástico expõe fotografias icônicas de momentos marcantes da carreira de uma das figuras mais emblemáticas no Brasil do fotojornalismo, o baiano de Irajuba, Evandro Teixeira de Almeida. São mais que simples fotografias, vocês verão. São a expressão histórica de tempos sombrios da história do Brasil, capturadas pelas lentes sensíveis de um artista da fotografia, que laça, que fisga momentos cruciais do golpe militar e as decorrências dele advindas, como a chegada do general Castelo Branco ao forte de Copacabana em 1964, assim também a repressão ao movimento estudantil no Rio de Janeiro em 1968, entre muitos outros trabalhos que alçam Evandro ao topo do fotojornalismo brasileiro. O realizador da exposição, com sua peculiar sensibilidade artística, escolheu fotos de Evandro que escancararam as feridas abertas da ditadura militar, trazendo até o Museu Pedagógico tanto icônicas fotos de Evandro Teixeira, como também o próprio fotógrafo, que veio a convite de Edmilson Santana, e que acabou falando de sua trajetória de coberturas jornalísticas no Brasil e em várias partes do mundo.
Essas icônicas fotografias expostas no Museu Pedagógico da UESB denunciam momentos da brutal repressão desferida pela ditadura militar contra aqueles que lhe faziam oposição. São essas fotografias que vocês estão vendo agora e que trata-se apenas de parte da obra de Evandro Teixeira. Nossa segunda exposição, apresentada aqui hoje, comemora os 100 anos da Terceira Internacional Comunista. Mas quem vai falar sobre essa exposição aqui para nós é um dos seus idealizadores, o professor, membro do Museu Pedagógico da UESB, Cláudio Félix. Olá. Dentre as várias exposições no Museu Pedagógico, uma delas diz respeito aos 100 anos da Terceira Internacional Comunista. O Internacional Comunista é a organização dos partidos e dos organismos da classe trabalhadora na luta internacional pela construção do socialismo. A primeira internacional foi criada em 1864 e contou com as presenças de Marx e Engels. Poucos anos depois, com a falência, com problemas da primeira internacional, se construiu a segunda internacional a partir da ascensão e do crescimento de partidos operários e de grandes sindicatos. E com a vitória dos trabalhadores na Revolução Russa de 1917, Lenin e seus companheiros entendiam que a Segunda Internacional já não mais respondia aos anseios e às necessidades estratégicas da luta pela Revolução. Sobretudo porque os partidos da Segunda Internacional votaram nos créditos que financiariam a Primeira Guerra Mundial, colocando os trabalhadores da Europa uns contra os outros. Dessa forma, foi criada em 1919, por Lenin e por seus companheiros, a Terceira Internacional. Ela incorporou no seu funcionamento a ideia de centralismo democrático, ela estabeleceu a estratégia de construção de partidos revolucionários para enfrentar a burguesia e o imperialismo e também delineou a tática de frente única operária nos países imperialistas e a tática da frente única anti-imperialista nos países atrasados, dominados pelo imperialismo. Você terá mais informações acessando a nossa exposição com fotos e textos da época. A próxima exposição a apresentarmos aqui é intitulada A Educação Pública Brasileira, Memória, História, Utopias e Distopias. Ela foi concebida e elaborada pelo artista plástico conquistense Edmilson Santana. Foi inaugurada em 19 de outubro de 2019, na abertura do 13º Colóquio Nacional e 6º Colóquio Internacional do Museu Pedagógico. A exposição tece uma ferrenha crítica ao sistemático destroçamento a que a educação no Brasil tem sido submetida. O cenário apresentado pelo artista exibe o grotesco quadro de desmonte a que a educação formal tem sido submetida, apesar dos discursos ufanistas e demagógicos de governos seguidos, quer sejam da esfera nacional, estadual e municipal. Nas palavras do artista, a educação se encontra sujeitada, pisoteada e machucada por anos a fio por governantes relapsos, corruptos e inconsequentes. Na exposição, o artista ainda denuncia o papel das distorções contemporâneas contidas nas redes sociais e na mídia em geral, como as fake news, os conteúdos raivosos, intolerantes, negacionistas, odiosos. Homenageia os educadores Anísio Teixeira e Paulo Freire e exibe antigas tecnologias da educação. Tudo acompanhado por um texto poético-crítico do artista-compositor Arnaldo Antunes. A amostra causa impacto logo na entrada e tem uma sinergia muito forte
marcada pela ousadia e criatividade, características das obras do artista plástico Edmilson Santana, merecendo ser visitada pela sua mensagem política, social, de distopia, barbárie e contraofensivas que apresenta, como bem destaca o jornalista Jeremias Macário. Concebendo a autonomia da obra de arte em relação a seu criador, ficando à mercê de diversas leituras, esta exposição permite a todos os que a visitem deixar um recado, deixar essa opinião, sem censuras, lá escrita no grande mural da liberdade criada pelo artista. Se alguém gostou do que viu, se tem curiosidade de conhecer mais detalhadamente todas as exposições atualmente expostas lá no Museu Pedagógico da UESB, estamos agendando visitas virtuais guiadas, coletivas, grupos, escolas, salas, etc., assim como individuais, através do endereço eletrônico museupedagógico@uesb.edu.br. Aqui encerramos nossa atividade comemorativa da 14ª Primavera de Museus, Museu Digital, Museus em Transformação. Agora, damos continuidade à comemoração dos 21 anos do Museu Pedagógico da UESB, assim como dos 100 anos do Patrimônio Arquitetônico Casa Padre Palmeira. Esperamos ter cumprido a altura de todos e todas que nos acompanharam, o intuito de ter apresentado o Museu Pedagógico como um museu vivo e em transformação. Vivo por ser composto de pessoas e ter uma existência voltada para a dinâmica social, que é viva e se transforma constantemente. Realidade sujeita à dialética, como tem nos evidenciado esse ambiente pandêmico. Ele nos fez refletir o metamorfismo de nossas vidas, de nossas relações sociais e com a natureza. E chegamos à conclusão de que ou mudamos os rumos ou nós não sobreviveremos enquanto espécie. Quanto ao museu, ou ele se reinventa constantemente ou vai deixando de existir. E não falo isso na perspectiva da lógica formal, mas da lógica dialética, o que envolve forma e conteúdo, qualidade e quantidade, como duas dimensões de uma só coisa, de um só fenômeno, dimensões inseparáveis. Assim, o museu é e não é a um só tempo, ele é e não é tradição, ele resgata o passado, mas o revisita sob a ótica do presente, o que envolve invenção e reinvenção. Isso porque tudo se transforma o tempo inteiro, e o museu não está fora dessa condição. Essa é também a condição da vida, sua dinâmica e necessidade. O museu não está acima das relações sociais em que vivemos, marcadas por contradições constantes. Sua existência, como a nossa, de sujeitos sociais, navega nesse mar revolto das contradições e nos é imposto velejar, tendo no horizonte essa constante transformação. Assim também a informação e o conhecimento podem ser e não ser a um só tempo. Pode ser alienante, como pode ser libertário. Se resgatamos essa essência dialética, isso é possível. Sabemos que encarar a realidade na perspectiva da lógica formal é a forma mais prática, mais cômoda e mais fácil. No entanto, ela, mesmo sendo tudo isso, não nos aproxima da essência da vida, das coisas e dos fenômenos. Na maioria das vezes, os caminhos mais fáceis nos levam a armadilhas e não nos deixam enxergar o horizonte tal qual é, essencialmente. Eles nos levam da aparência à aparência e nos distancia da essência, daquilo que alguns vicejam como verdade. Dito isto, em nome do Museu Pedagógico, gostaria de agradecer a todos e todas que fizeram com que estas atividades da Primavera de Museus deste ano fossem possíveis. Àqueles que tiveram registradas suas presenças, mas principalmente àqueles que não apareceram, que ficaram nos bastidores dessa produção. Por fim, agradecer a vocês que nos acompanharam sincronamente nessas atividades desde segunda-feira. Por último, convidá-los a conhecer mais de perto o Museu Pedagógico, a Casa Padre Palmeira, o SEDOC,
a revista Binacional Brasil-Argentina, o nosso site, Instagram, Facebook, assim como o nosso canal do YouTube. Tá? Uma boa noite a todos e o nosso muito obrigado.